Olá, tudo certo? Tudo certo e resolvido, olha isso, hein? Tudo bem? E aí, quem foi que assistiu o filme do Efeito Sombra? Interessante, né? Para você que assistiu, é muito interessante, certo? Eu também achei muito interessante, complexo, né? Exige aí um pouquinho da nossa atenção mais presente, né? Até um caderninho de anotações é interessante, certo? Bom, hoje nós estamos aqui então na parte 2, né? Do nosso bate-papo sobre sombra, efeito sombra na nossa vida, certo? Muito bem, eu sou Liz Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. O nosso propósito, o nosso convite é para que você venha para o mundo do aprendizado, mudanças de hábitos, né? E conhecer o mundo do extraordinário, da liberdade, da abundância, saúde, tudo lindo e maravilhoso. Bom, a gente parou na questão da alienação, né? Então, assim, onde você está conectado, no que você acredita, não é? Em que você acredita, certo? Qual é o seu estado emocional hoje, agora? Então, assim, o nosso emocional, ele é produzido pelo que a gente vê, ouve e compartilha, né? Aqui também a gente já falou sobre isso. Temos lá no playlists os 5 sentidos que você pode dar uma olhada, que fala mais detalhadamente cada sentido, não é? Então, assim, as informações, notícias, novelas, séries, filmes, enfim, noticiário, né? Tudo isso que a gente vê é uma escolha sua, não é? Vê, ouve. Ele agrega como verdade. Então, o que você está agregando como verdade? Alienação, tá? Então, assim, tudo isso nas redes sociais é trazido o quê? O pânico, a insegurança, o julgamento, a condenação, né? E aí, inclusive, a gente fica horrorizado com determinadas ações, eventos, né? E principalmente com crianças, né? Que às vezes a gente não consegue encontrar uma resposta, né? Então, assim, eu tive uma experiência, né? Uma vivência de uma das reuniões, né? Uma pessoa falou que ela não consegue encontrar a beleza, a resposta saudável dentro de um evento de violência com criança, né? Então, assim, realmente é complicado, não é? A gente é emotivo, né? A nossa emoção fala mais alto, certo? Mas não quer dizer que seja correto. Lembre-se, não existe certo e errado. Mas aqui não é que a gente acredita que é correto, que você fala, não, né? Tudo bem. Não é isso. Mas se você pesquisar a fundo, existe algo belo ali. Existe uma mensagem, existe uma ação externa que iniciou a partir dali. Como eu venho falando sobre a dor do parto. É uma dor que você não tem controle. Horrível.
Você jura para você mesmo que você não vai ter outro filho, né? No dia seguinte, você já esqueceu dessa questão de ter outro filho. Porque quando a criança nasce, naquele mesmo instante você esqueceu a sua dor. Então, mas Liz, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem. Porque são extremos, extremos. O ser humano, ele só toma uma atitude quando ele chega no extremo. Extremo. A minha avó dizia, né? O ser humano só levanta quando a água bate na bunda. Certo? Desculpe aí o vocabulário. Mas é isso mesmo. A gente é levado pelos extremos. Extremo do pânico, extremo da alegria, é que a gente faz uma mudança de atitude. Então, assim, é muito bizarro ver que alguém fez algo tão estúpido que eu não entendo. Então, assim, um profissional qualificado, um político, né, bem-sucedido, uma família, assim, bem conceituada, uma celebridade, né, que diz, que canta, que mostra, né, a paz e de repente faz uma coisa e vive outra, né? Então você fica assim, julgando. Não entendo, é estúpido, mas não entendo. É aquela coisinha que a gente fala assim, minuto de bobeira. Sabe? O que é esse minuto de bobeira? Esse minuto de bobeira é aquele minuto, por exemplo, quando a gente é jovem, adolescente, né? Que a gente quer fazer alguma coisa, quer experimentar alguma coisa diferente, e o adulto, para nossa proteção, ele fala não pode, né? E você pergunta por quê? Ele diz porque não pode, ponto. E aí, quando você tem a oportunidade, você vai lá experimentar, fazer acontecer, não é? Porque você quer saber. Então, esse minuto de bobeira é você. É você, o seu ser, né? Que foge dos padrões sociais que você é ensinado. Não pode, tem que seguir assim, essa regra, né? Aí você vai acumulando, aí chega um minuto que você se dá o direito, certo? De fazer diferente. E aí, aquele minuto de bobeira, muitas vezes, te causa um desconforto bem grande. E muitas vezes, te traz muita alegria, não é? Mas é você fazendo, você experimentando, você se dando esse direito, né? E aí, o filme, ele traz alguns questionamentos. O que você está escondendo de você? Quando não conseguimos nos aceitar, o que o universo faz maravilhoso, né? Poderoso, completo, perfeito. Ele nos traz um espelho. Qual é o espelho? A outra pessoa ou uma situação. Que aí você vê uma pessoa e algo naquela pessoa te incomoda. O que te incomoda é o que você tem dentro de você e você não aceita ter aquilo, né? Porque você acha estúpido. Mas é você. Do que você tem medo? Medo de se conhecer, medo de saber quem é você, medo de julgar uma coisa que você fez quando era adolescente, ou até mesmo quando adulto, mas você fez em cima daquilo que você tinha de conhecimento na época. Então faria diferente hoje? Ótimo! Mas na época você fez o seu melhor como faz hoje.
né? Então, assim, do que você tem medo? Medo de se descobrir, medo de se conhecer. Quando você enfrentará a verdade? Então, quando você decidir escolher despertar, se interiorizar, fazer o autoconhecimento. E existe ao seu redor seres que estão para te ajudar. Você não está sozinho, independente do nome. Ele pode ser seu anjo da guarda, ele pode ser seu mentor, ele pode ser seu santo de preferência, mas você não está só. Então é seguro enfrentar a verdade, a sua verdade. É seguro, é saudável, é permitido. O que acontecerá quando você o fizer? Você vai encontrar a liberdade. Você vai descobrir que não era um monstro tão feio dessa forma. Você vai encontrar a beleza, a mensagem, o aprendizado naquele evento, naquela descoberta. E você vai ser muito grato, porque é uma liberdade, é um desapego. O que um dependente procura? Então, assim, quando nos escondemos de nós, quando não aceitamos as nossas sombras, quando não aceitamos as nossas sombras, elas tomam conta da nossa vida, certo? Porque alguém tem que liderar as nossas células, alguém tem que programar informações. Então, ou você programa consciente com sua presença, certo? O seu inconsciente toma conta, as suas sombras, não é? Então, assim, o que um dependente procura é isso, a liberdade. Então, ele pode ser um dependente químico, ele pode ser um dependente sexual, ele pode ser um dependente alimentar, ele pode ser um dependente de companhia, ele pode ser um dependente de liderança, como qualquer outra dependência. O que é dependente é o excesso. Não é o uso, mas sim o excesso. Certo? E quando a gente se excede em algo, é porque nós temos um desequilíbrio emocional e aí a gente quer cobrir essa ansiedade, esse sentimento de não merecimento, de incapaz. E aí você procura algo que cubra. Então, é momentâneo, não é? Aí o que acontece? Passa aquele período, né? E aí você vai chegando ao seu normal. E o que você faz? Você vai lá e toma de novo, come de novo, faz novamente. Certo? Para se apoderar do efeito de estar fora do controle da sua vida, de estar fora da vivência da sua vida. E isso não está errado. Ele não é saudável, mas não está errado porque é uma escolha sua. Você quer vivenciar essa experiência. Até que chega um momento em que você diz um basta, extremo. Então, por isso que muitos dependentes, muitas pessoas, porque dependente, pessoal, rotula quem é dependente químico, né? Quem tem desequilíbrio alimentar, sexual, que é líder por ignorância, essas coisas, é um distúrbio emocional, não é uma dependência, né? Mas é tudo dependência, certo? Então, alguns têm as clínicas de recuperação, né? E outros têm os hospitais psiquiátricos e outros têm os tratamentos psiquiátricos, psicológicos, terapias holísticas, enfim. Hoje
o leque é muito extenso, muito saudável, permitido e resultados assim extraordinários, certo? Mas aí, por que que tem vezes que dá certo e tem vezes que a pessoa retorna ao sintoma, à vivência daquele estado desequilibrado? Primeiro, a família coloca ele, interna a pessoa para que ela encontre o equilíbrio, certo? Para que ela seja colocada novamente dentro da sociedade como um indivíduo normal, que a gente já falou sobre isso também, né? Indivíduo normal. Quem é normal, né? Eu desconheço, mas tudo bem. Então, vai contra a pessoa, vai contra a vontade da pessoa. E ela vai de primeiro momento, por quê? Porque realmente ela tá esgotada fisicamente, emocionalmente. Então ela aceita. Só que ela não dá continuidade. E no primeiro movimento diferente de liberdade, ela se sente curada. Isso acontece inclusive com meus pacientes, né? Eles passam por período, nossa, se sentem curados e não dão continuidade aos exercícios. O que acontece? O desafio volta de uma outra forma, certo? Mas retorna. Por quê? Porque o tratamento é contínuo. Qual o tratamento? O tratamento de você com você. A percepção do seu estado emocional. A consciência, a presença, o domínio, a liderança da sua vida. Né? Então, quando dá certo? Quando a pessoa vai porque ela quer. Extremo. Extremo. Ela encontra um motivo para sair dali, da onde ela está. Aí, dá certo. Porque é uma escolha dela, livre-arbítrio. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Né? Isso é do NA, né? Eu não posso mudar meu desejo de viver. Olha, eu não posso mudar meu desejo de viver. Então, assim, muda-se tudo. Mas não se muda o desejo de estar vivo. Né? Isso é uma bênção. Isso é nossa riqueza. E é nossa responsabilidade de manter equilíbrio, saudável, sereno, livre, liberto, pleno. Faça isso por você. Seja fiel a você. E a gente dá continuidade no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.